Boa noite, queridos irmãos. Que alegria ter a casa com bastante gente, apesar deste frio. Hoje nós temos uma missão aqui bastante difícil, falar de Jesus, nosso guia e modelo, e falar da nossa mentora, Joana de Ângeles. Na realidade, o tema Jesus e Atualidade diz respeito ao livro de Joana de Ângeles, que é este aqui. Ele é a abertura da série psicológica de Joana. Então, já mostrei o livrinho. Joana de Ângeles, ela é a nossa mentora. E eu fui agora no dicionário, um pouquinho antes de entrar, para ver o que significa ser mentora ou mentor. É um conselheiro ou guia experiente que ajuda a desenvolver o potencial, a carreira ou as habilidades de uma pessoa menos experiente. Nós, espíritos imperfeitos, claro, né? Ele ou ela encurta o caminho do aprendizado ao compartilhar vivências. Eu vou falar das encarnações de Joana. Oferecer direções práticas e estimular o crescimento pessoal, profissional, no nosso caso, espiritual. Então, ter Jesus como guia e modelo é uma bênção. E para nós, ter Joana como mentora da casa, depois de termos visto o conceito do que é ser mentora, é uma honra. E é importante que a gente venha aqui passar este conhecimento da literatura, dos livros, sobre Joana de Ângeles para aqueles que frequentam a casa. Muitos apenas ficam sabendo assim, não, a mentora da casa é Joana. Mas quem foi Joana? Então, hoje a gente vai dar, além de uma pincelada no livro, que tem 20 capítulos, vai ser impossível falar de todos. Precisei de um recurso da inteligência artificial, tenho que dizer, fui orientado para isso, né? Para que ela me resumisse em 2 linhas só, cada um dos capítulos. E aí eu vou pegar o livro e vou falar um pouco mais. É um livro simplesmente maravilhoso. Eu diria assim que é um livro para ter na cabeceira, estar sempre lendo. Então, Joana de Ângeles, nossa mentora espiritual, é guia espiritual também de Divaldo Franco, já desencarnou, né? Autora de grande parte de sua obra psicografada focada, aí está o detalhe, na psicologia espírita. Por isso que ela tem a obra, né, do Divaldo, que é a série psicológica, composta de 16 livros, unindo, então, aquilo que o Evangelho nos fala, a psicologia analítica de Carl Jung, que é um psicólogo contemporâneo, qual foi o termo dele? Mas, enfim, para o autoconhecimento e a saúde mental. Joana, vamos falar um pouco, então, da história de Joana, antes de entrar especificamente no livro. Então, Joana tem 4 encarnações que são marcantes e que a literatura espírita fala de cada uma delas. A primeira, como Joana de Cusa, ela foi contemporânea de Jesus, seguidora de Jesus, teve a bênção e a oportunidade de seguir o Mestre. Então, a primeira grande encarnação conhecida, Joana foi uma das seguidoras de Jesus, citada no Evangelho de Lucas, mulher de nobreza, converteu-se ao cristianismo e, segundo relatos espirituais, sofreu o martírio com seu filho, incendiado em praça pública. Aqui tem um fato muito marcante que mostra a fé de Joana. Joana, com seu filho, prestes a ser incendiada, vivos,
o filho pedindo clemência para a mãe, mãe, nega Jesus, nega, porque nós vamos morrer queimados. E Joana, com toda a sua fé e com uma coragem impressionante, disse ao filho: cala-te. Como que alguém que já tinha compreendido quem era Jesus e o filho, numa infância espiritual que ainda não tinha compreendido. E ela fez a escolha, preferiu Jesus. No momento em que já o fogo já tinha iniciado, um dos soldados veio de alguma forma satirizar, brincar com ela, dizendo: mas quem é esse Jesus que te ensinou a ser covarde? E ela mais uma vez silenciou e perdoou o romano. Então, mais uma vez, mostrando um dos ensinamentos de Jesus: perdoar, inclusive, os inimigos. Então, é uma história linda, dá vontade de falar muito mais, tem mais relatos sobre isso. A segunda encarnação dela já encarnou juntamente com Francisco de Assis, uma alma pura, e tem uma das orações mais lindas que eu conheço, a oração de São Francisco. E ela foi, então, encarnou no século XIII, na Itália, sendo seguidora de São Francisco de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas, exemplificou a nobreza, a oração e a devoção absoluta ao Cristo. É como se nessa encarnação ela tivesse que fazer a parte prática da caridade. Né? Outra encarnação muito marcante é Juana Inés de la Cruz. Renasceu no México, então, foi uma famosa religiosa, poetisa e intelectual, conhecida como a 10ª musa. Algumas características deste espírito, então, tão elevado. Às vezes a gente vê na internet alguns espíritos com 3, 4, 5 anos tocando verdadeiras partituras no piano, alguns instrumentos, falando com uma desenvoltura incrível. E a gente se pergunta, mas como pode alguém em tenra idade? Então, Joana aqui já trazia o seu cabedal de experiência e de conhecimento. Aos 3 anos, segundo a literatura, ela já sabia ler e escrever. E no transcorrer da sua existência no México, ela falava com desenvoltura 5 línguas. Então, simplesmente, era alguém muito acima da curva, principalmente na época. Uma outra característica também, ela utilizou a sua inteligência para defender a educação feminina e a fé, buscando romper com o machismo estrutural da época. Veja como é atual isso ainda, né? Quer queira ou não, os homens vão dizer que mas eu não sou machista, mas vivemos sim, e não dá para negar, num mundo que ainda é estruturalmente machista. Então, Joana foi a primeira feminista, por assim dizer, que se tem conhecimento. Também foi uma das maiores figuras do barroco espanhol. Outra característica também da personalidade desta mulher, ela gostava muito de estudar e não foi possível entrar na faculdade. Então, ela escolheu ser freira para continuar os estudos. E ela era grande conselheira de todos os intelectuais governantes daquela época, que iam até ela para pedir conselhos. Tal a sua inteligência, o seu conhecimento, o seu vocabulário, e, diga-se de passagem, muito peculiar na literatura. Sempre um linguajar bem rebuscado, que muitas vezes precisamos ir ao dicionário buscar algum sinônimo. Ainda, dizendo mais uma vez do orgulho de ter Joana como mentora, né? Ela também foi a Sor
Joana, não, aqui no Brasil, então, Joana Angélica de Jesus, 1761 a 1822. Foi a última encarnação dela na Terra, ocorreu, gente, aqui, pertinho de nós, Salvador, Bahia. Foi freira, então, franciscana e abadesa do convento da Lapa. Tornou-se mártir da independência do Brasil ao ser assassinada brutalmente em 20 de fevereiro de 1822. E, mais uma vez, mostrando aqui os valores desta mulher acima da média em todas as suas encarnações. Então, ela defendeu o convento e as jovens que ali viviam contra a invasão de soldados portugueses. A literatura que busquei relata a tradição histórica, diz assim, entre aspas, que ela, antes dos soldados que estavam forçando para entrar, disse: só entram neste local passando por cima do meu cadáver. Então, mais uma vez, uma mulher de coragem, de honra, de uma espiritualidade incrível, e volta a ratificar inúmeras vezes, talvez aqui na nossa palestra, na nossa conversa aqui, de que temos muito orgulho deste espírito, dessa mulher, que muito nos honra em ser a nossa mentora. Então, o livro, mais uma vez, tá? A obra, essa aqui, então, foi lançada, como já dei uma pincelada lá no começo, para inaugurar a análise psicológica profunda sobre a ótica espírita. Foca principalmente em algo incrível, em um Jesus descrucificado. Este é um termo que a gente, quando pesquisa na internet sobre a obra, vai aparecer muito. Quase todos nós, e a maioria das religiões, tem sempre uma lembrança do Cristo crucificado, né, pelos romanos. E aqui Joana vem dizer assim, não, ele está vivo, ele continua entre nós, de uma forma amorosa, ele está descrucificado ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. Então, a obra também fundamenta-se em Jesus como guia e modelo mais perfeito oferecido por Deus, o que vem em concordância com a questão 625 do Livro dos Espíritos, tá? Propõe, então, uma psicoterapia de emergência para evitar a queda da sociedade no abismo das doenças emocionais e existenciais. Quantos suicídios a gente tem? Esses números, às vezes, nem podem ser revelados. Suicídios são doenças da alma. Quantas pessoas na nossa sociedade buscando psiquiatras, psicólogos, para tratar a depressão? Depressão, muitas vezes, é doença da alma. Às vezes é biológica, precisa de um componente, lá, um remédio para resolver. Então, Joana vem trazer esse livro, e a série dela tem essa característica de trabalhar o psicológico e o lado espírita. A obra tem como notas, esse é um dos termos usado aqui, mas a gente vai lá no dicionário, significa algo simples, como coluna, tá? Como base, o amor. E aí, quando a gente vai lá no nosso evangelho perfeito, o livro está assim com a doutrina espírita, apesar de ter essa visão mais psicológica. No capítulo 11, item 8, nos diz: o amor resume a doutrina inteira de Jesus. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, têm no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Então, todos nós temos essa centelha divina, e Joana vem como tentar fazer acender em nós essa centelha, nos mostrando o caminho do amor, o caminho dos ensinamentos do Mestre.
Os efeitos, então, da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana. Quando compreendermos melhor Joana, seus ensinamentos, quando compreendermos as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, nós, humanos, teremos um desenvolvimento moral melhor. E, com certeza, não vamos contemporizar com guerras como a gente está vendo hoje. É sinal de que o amor de Jesus não tocou ainda o coração desses senhores, os senhores da guerra. Então, vamos começar o livro. O tema Jesus e atualidade. Quando nós abrimos aqui a primeira página, que vai falar a respeito de Jesus e atualidade, quem tem esse conceito aqui é Joana. E Joana diz: Jesus, profundo conhecedor da psique, entrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear ou esconder. Então, Jesus, quando falava com alguém que era cego, com a prostituta, com o cobrador de impostos, Jesus rapidamente tinha essa capacidade de entender a todos e de sempre ter uma resposta, uma solução para o problema de cada um. Jesus, por ser um espírito puro, então dominava todas as características, as leis ali que regem o perispírito. É aquilo que a gente vem no nosso estudo do mediúnico agora que estamos estudando. Tá? Enxergava, antes que a pessoa falasse, as dores da alma e as encarnações passadas. O nosso perispírito, ele guarda as gavetinhas, a gente diz assim nas nossas, quando a gente está aprendendo nos estudos nossos, né? De que o perispírito tem as gavetinhas de todas as nossas reencarnações, aliás, as encarnações passadas. Tudo aquilo que a gente tem de bom e de ruim. E Jesus, ao olhar para cada um de nós, ou aqueles na época em que ele estava aqui encarnado, aqui na Terra, ele só ao olhar para cada um já entendia a alma, os sentimentos e tudo aquilo que estava guardado no perispírito. Então, por isso que Jesus é o médico dos médicos, o médico das almas, sabia que as dores do corpo têm a sua origem no espírito. Eu acho que o irmão chegou a falar alguma coisa de causa e efeito, de doença, né? Muitas vezes, quando a gente vem sério, surdo, com algum problema físico grave, é porque em encarnação passada a gente fez alguma coisa, né? Então, é uma bênção poder resgatar as nossas dívidas. Então, vamos então aos capítulos. Eu fiz um resumo dos 20 capítulos. Então, eu vou ir falando de cada um deles, tá? E eu não sei até onde eu vou conseguir ir. Então, o primeiro capítulo é Jesus e desafios. A inteligência artificial assim resumiu: enfrentar dificuldades com coragem, tendo-as como oportunidades de evolução, superando o materialismo. Então, para que a gente não se desespere, seja qual for a dificuldade que estivermos passando, vamos ver isso como uma oportunidade de crescimento. Separei algumas coisinhas aqui do livro. Primeiro parágrafo de Jesus e Desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Então, quando encarnamos, a gente já sabia os desafios que iríamos enfrentar. E isso é um desafio para nós. No livro e no filme Os Mensageiros, muitos médiuns experientes prometeram vir aqui cumprir determinados papéis, determinadas atividades, e a maioria falhou. Então, estar encarnado é um desafio. Pouquinha coisa que eu vou ler, tá, gente? Não tem como. Mais adiante disso, no progresso, a evolução é inevitável. Está de acordo com a lei de progresso. Então, quando sofremos
tá? Quando temos dificuldades, quando estamos nesta encarnação, em determinada situação, é para o nosso progresso. A felicidade, ou seja, quando vencermos todas essas dificuldades, as nossas sombras, tudo aquilo que nos impede de crescer, os nossos defeitos, a felicidade é o ponto final. E a felicidade é sermos espíritos puros. Mais ainda, não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Ou seja, o espírito não vai regredir. E quando nos der vontade, aqui já é Joana, como que puxando a nossa orelha, vai à luta, não desista, jamais. Seja qual for a dificuldade, tenha fé. Mais adiante, toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Jesus, um espírito puro, poderia estar escolhendo estar em locais sem dificuldades, sem desafios, mas ele escolheu vir na Terra nos ensinar o amor e passar pelas mais diversas dificuldades e desafios que ninguém pode negar que não sabe, ao ponto de ser crucificado. Então, Jesus é o nosso guia e modelo. Bom, aqui não, então, a reencarnação, tá? Todos os capítulos começam assim, para não repetir Jesus em todos, né? Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, então eu coloquei só aqui reencarnação. Compreender a reencarnação como justiça divina e base para o autoaperfeiçoamento contínuo. Aqui, quando começa o primeiro parágrafo, vai perfeitamente ao que diz aqui a nossa IA. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem fragmentária, sem suporte de... Vamos ver se eu não li correto. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria, faltou aqui, seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão. Então, todos os ensinamentos de Jesus, e para cumprir causa e efeito, muitas vezes, uma única encarnação não é o suficiente. Hoje, no Evangelho, a gente viu ali, né, causas atuais das aflições. Mas, muitas vezes, a gente está tendo efeitos que são de encarnações passadas. Vamos ver se eu consigo ser rápido, né? Mas é difícil. Porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade de que se revestia de cada homem. Mais uma vez, porque sabia que a doença tem a sua origem no espírito e não no corpo. É fantástico, gente. Não tem como ver tudo, vamos lá. A psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, causa e efeito, mais uma vez. Vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Então, numa encarnação, eu sou muito bom, até estou dando umas palestrinhas aqui, umas exposição, mas sabe lá quantos matei, quantos roubei, quantos prejudiquei, quantos eu fiz passar fome, necessidade. Então, a doutrina que Jesus veio nos trazer, ela só se completa por ser reencarnacionista. Vamos adiante, então. Reencarnação, humanidade. O que nos diz a nossa IA? Humanidade, Jesus e humanidade, reconhecer Jesus como guia que se fez humano para ensinar a vivência da fraternidade. O que eu separei aqui? Jesus é homem, Jesus homem é a lição de vida, o exemplo, guia e modelo. Na tua condição humana, aqui é um chamamento, é um aconselhamento de Joana. Na tua condição humana,
necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Então, a gente vem na casa espírita, não é para agradar os dirigentes, não é para dizer que a gente tem uma religiosidade, não. Nós precisamos, para evoluir, para entender as nossas dores, os nossos sofrimentos, nós precisamos de Jesus, do seu Evangelho. Jesus, vamos passar aqui, Jesus e o amor. Então, praticar o amor ativo como força de transformação interna e cura para o egoísmo. Numa sociedade agressiva e perversa, eleger o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava através de palavras o amor, né? Mas, sobretudo, atitudes claras e francas. Então, Jesus, muito mais do que um pedagogo, alguém que estava a levar mensagens de conforto, ensinamentos, Jesus, muito mais do que isso, ele viveu cada um dos seus conselhos. Então, ele é realmente o nosso guia e modelo pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. De amor estavam repletos seu coração e suas mãos, fosse para um cobrador de impostos, para uma adúltera, para o filho pródigo, para a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Vamos adiante aqui, então, sobre tolerância. Gente, espero que eu esteja conseguindo trazer, assim, uma sementinha para que a gente possa ir na biblioteca depois e pedir para comprar um livro desse, gente. Um livro, simplesmente, eu digo para vocês, eu já peguei vários livros de Joana, e sempre tinha aquela desculpa, mas é muito difícil, isso não dá para ler. Eu comecei a ler e não deu. Esse aqui, todos nós temos condições de ler. Eu diria mais para vocês, eu estou tentando, assim, fazer o resumo do resumo, mas, às vezes, em um parágrafo aqui, eu tenho uma temática para desenvolver toda uma exposição, tal a profundidade que Joana consegue colocar nos seus livros, nos seus parágrafos, nas frases em que ela escreve. Então, vamos lá. Tolerância, né? Toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio uma consciência sobre o peso de vários problemas. Eu separei aqui, ó. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Tudo a ver com tolerância, pedindo para que a gente seja tolerante, porque nós temos defeitos, nós somos imperfeitos. Então, para nós, muitas vezes, quando fala essa parábola aqui, em determinado momento do Evangelho, é muito fácil para a gente acusar e olhar e falar o defeito dos outros. Mas nós temos uma trave maior no nosso olho, porque nós também temos as nossas imperfeições. Tá? Então, que sejamos mais generosos com as imperfeições alheias e mais rigorosos para com as nossas imperfeições. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Tá? Bom, eu vou encerrar então agora aqui com Jesus e honra, tá? E depois eu vou dar só uma lida rápida nos demais capítulos do que fala, tá? Jesus e honra. Vamos lá então.
A honra de Jesus foi que ele prometeu ao Pai que cumpriria a sua missão aqui na terra. E ele teve essa hombridade, com honra. Então, a sua honra levava-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. 20 séculos depois, ele, mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las. Quer dizer que Jesus cumpriu a missão dele enquanto encarnado e continua 20 séculos depois, agora ainda, tá, nos ensinando a como proceder na nossa conduta de evolução. Então, eu vou, como prometi, uma rápida pincelada agora aqui nos demais capítulos sobre justiça. Agora eu não vou comentar no livro, porque não vai dar tempo mais. Justiça. O resumo seria compreender a justiça crística como regeneradora e baseada na lei de causa e efeito. Sobre dever, cumprir as obrigações morais com dedicação, superando paixões, priorizando o bem. Sobre alegria, cultivar a felicidade interior, fruto da consciência tranquila e da fé na imortalidade. Sobre coragem, sustentar o bem, como Joana fez, e a moral cristã, diante das dificuldades e incompreensões humanas. Jesus e decisão, romper com o passado e assumir o compromisso com a transformação interior, o que nós aqui na casa falamos muito de reforma íntima, do nosso momento de decisão, quando é que vamos fazer essa reforma? Sobre responsabilidade, assumir o próprio destino, usando o livre-arbítrio com maturidade e consciência moral. Revolução, transformar a sociedade através da mudança interior, silenciosa e amorosa de cada um, mais uma vez falando sobre a reforma íntima. Posses, praticar o desapego dos bens materiais, valorizando as virtudes espirituais como tesouro real. Tormentos, utilizar o evangelho como psicoterapia para curar os conflitos inconscientes e angústias modernas como tesouro real. Eu vou direto lá no último agora, porque estou extrapolando o tempo. Sobre ingratidão, auxiliar de forma impessoal e amorosa, sem buscar reconhecimento e superando vaidades. Inimigos, é o último capítulo e olha a importância. Exercitar o perdão como forma de superar as próprias imperfeições e encerrar ciclos de ódio. Muitas vezes estamos aqui reencarnando e reencarnando e reencarnando por conta de inimigos que não soubemos perdoar, que não conseguimos quebrar as correntes, pedir perdão, perdoar. Então, este é o último capítulo. Confesso que deveria ser mais tempo, assim como o irmão reclamou do tempo dele, mas aqueles que, mais uma vez, quiserem conhecer o livro, por favor, eu recomendo e digo assim, ó, é espetacular. Eu leio, releio, volto nos capítulos e se mostrar para vocês, está todo ele marcado de coisas assim que eu vou julgando. Não, mas isso aqui eu deveria falar lá na exposição, mas isso também, isso aqui é muito importante, tudo é importante neste livro. Muito obrigado, gente. Passei um pouco do horário. Espero que aquilo que eu não consegui falar, vocês possam, ao ler o livro, compreender dessa minha angústia que eu estou aqui para tentar falar muito e, ao mesmo tempo, resumir. Muito obrigado, que tenhamos uma boa semana, um bom descanso, um bom retorno para as nossas casas. Deu.